A sequência de passos a serem realizados em um simulador convencional é a seguinte. O paciente é posicionado na mesa em decúbito ventral e imobilizado com os acessórios adequados. É feito o alinhamento do paciente utilizando-se os lasers como guias. Sua coluna é alinhada com o laser longitudinal e a sua cabeça com os lasers laterais, coincidindo simetricamente no tragus. A primeira região a ser irradiada é todo o crânio. A técnica comumente usada é a de par oposto látero-lateral, em SSD. Esses campos serão adjacentes ao campo da coluna superior, que é a região a ser tratada em seguida. É necessário calcular a angulação do colimador para cada tipo de equipamento, para uma junção perfeita desses campos sem superposição. O limite inferior dos campos laterais é alinhado com o limite superior do campo da coluna, de forma que a divergência desse campo da coluna não irradie a cavidade oral. A angulação do colimador é calculada através da equação em função do tamanho do campo da coluna superior e a da distância fonte-superfície. L é o comprimento da metade do tamanho do campo da coluna superior. DFS é a distância fonte-superfície e arctan é a função inversa da tangente arco-tangente. Ele é o ângulo cuja tangente é igual ao resultado de L dividido por DFS. O valor do arco-tangente é obtido através de uma calculadora científica ou de uma tabela de arcos tangentes. Por exemplo, para os equipamentos de cobalto 60, DFS igual a 80 cm, com o campo de coluna medindo 30 cm, L igual a 30 dividido por 2 igual a 15 cm, a angulação do colimador é de aproximadamente 10,5 graus. Após os cálculos, são definidos o centro e o tamanho dos campos laterais, bem como o bloco de proteção personalizado a ser confeccionado. O campo superior da coluna é definido geometricamente a partir da marcação da divergência do campo do crânio, e sua irradiação é feita com a técnica de SSD em um campo direto. O campo superior da coluna, definido anteriormente, não é suficiente para tratar toda ela. Por isso, é complementado com um campo adjacente para irradiar sua parte inferior. Entretanto, se a junção do campo inferior com o da coluna superior for feita na superfície, acarretará uma região de alta dose na medula do paciente, o que não é desejável. Para solucionar essa situação, é feita uma separação, gap, entre os dois campos, calculada em função da profundidade da medula. Com o auxílio das propriedades de semelhança de triângulos e dos parâmetros indicados na figura, tem-se o cálculo do gap pela seguinte equação. P é a profundidade da medula. C1 e DFS1 são, respectivamente, o tamanho do campo inferior da coluna e a distância fonte-superfície do mesmo. C2 e DFS2 são, respectivamente, o tamanho do campo superior da coluna e sua distância fonte-superfície. O valor do gap, calculado pela expressão acima, define na pele do paciente a distância entre o limite dos campos superior e inferior da coluna. Calculado o gap, define-se o tamanho do campo inferior da coluna, tendo como limite superior a distância do gap e como limite inferior o intervalo entre as vértebras S2 e S3. Os parâmetros do tratamento de crânio e neuroeixo são estabelecidos pelo médico radioterapeuta, cabendo ao técnico interpretar corretamente o planejamento realizado para poder executar a simulação com a qualidade necessária. Durante o tratamento, para evitar que o ponto quente formado pela junção dos campos da coluna incida em uma posição indesejada, os campos inferior e superior da coluna são modificados de forma a deslocar o gap. Essa mudança é definida pelo médico radioterapeuta e deve ser acompanhada por ele e pelo físico médico.